Profissionais da cultura têm até esta quinta-feira para se inscrever na renda básica emergencial do governo federal. Quem tem informações é o Marvin Pinho, direto da Band Vale FM em São José dos Campos. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Nicolini. Em todo o estado de São Paulo, a estimativa é de 189 milhões de reais destinados ao programa que pode beneficiar até 63 mil pessoas. É preciso comprovar que atuou na área artística nos últimos 24 meses anteriores a junho de 2020, mês da publicação da lei. Os beneficiados não podem ter emprego formal e a renda familiar mensal per capita não pode ser superior a meio salário mínimo. Também não pode estar em programas de transferência de renda do governo federal. Segundo números do governo do estado, o setor cultural é responsável por 4% do PIB de São Paulo e gera 1,5 milhão de empregos. Os recursos vêm do governo federal pela Lei Aldir Blanc. Os profissionais da cultura precisam se cadastrar no site dadosculturais.sp.gov.br. Marvin Pinho para o Band Cidade. E por causa da pandemia, a quantidade de vagas na região para o comércio no Natal deve ser menor que em 2019. Mesmo assim, o setor está otimista. A Juliana Sever tem as informações. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Nicolini. O comércio de Taubaté e região deve contratar 30% a menos de temporários para o Natal deste ano em relação a 2019. Mesmo assim, o Sincovat, Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, mostra que apesar do ano difícil, as vendas na data devem movimentar o varejo. No final do ano passado, 2.000 postos com carteira assinada foram abertos no período. No entanto, o saldo de empregos, admissões menos desligamentos do varejo da região metropolitana do Vale, em outubro e novembro, principal período de aumento do quadro funcional, atingiu cerca de 2.500 vagas, maior patamar desde 2014. Desta vez, a expectativa é para a abertura de 1.750 vagas no Natal deste ano. O motivo para a baixa é a queda de 6,5% no faturamento bruto do comércio da região, dificuldade do mercado de trabalho, com perda de 6.185 postos de trabalho no varejo local de janeiro a agosto e a redução da renda e poder de compra das famílias. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Juliana. Os comerciantes da região também estão preocupados com o valor da cesta básica, que está nas alturas, né? Muitos se viram como podem para evitar os aumentos ao consumidor. A máquina a rolo da época do pai do seu Francisco ainda é responsável por dar o ponto na massa nessa pastelaria que fica no mercado municipal de Taubaté. O difícil é escolher entre os sabores favoritos da clientela. Todos eles as pessoas gostam muito, como pastel de carne, pastel de queijo, palmito, frango, o de pizza. Entre os ingredientes usados na fabricação dos pastéis, a carne e os derivados do leite, como o queijo, tiveram alta no preço no mês de setembro, comparado ao mês de agosto. Em Taubaté, por exemplo, o contrafilé subiu 9,26%. O óleo de soja também ficou mais caro e registrou alta de 26,21%. Mesmo assim, o seu Francisco conseguiu evitar o repasse do aumento do preço para os clientes. E os fregueses que nós temos se tornaram amigos da casa, são fregueses de muito tempo. Então eu acho que um aumento no momento iria talvez afastar a clientela. De acordo com o NUPES da Unital, o aumento no preço médio do óleo de soja na região foi de 31,18%. O arroz, 14,09%. O arroz, que já apresenta alta desde o mês de julho. E a consequência principal dessa alta é a redução dos estoques disponíveis. E principalmente uma redução na área plantada que já tem ocorrido nos últimos anos. Ou seja, a mesma terra onde se planta o arroz é a que planta a soja. Então, consequentemente, com a melhora da rentabilidade na cadeia produtiva da soja, os produtores estão optando por plantar mais soja e plantar menos arroz. Entre os itens com maior alta registrada está o tomate, que chegou a ficar 22% mais caro para o consumidor. A Rosana é dona desse restaurante no Quiririm, em Taubaté, e ficou preocupada com a alta repentina do preço que foi repassada pelo distribuidor, já que por semana são consumidas 6 caixas de tomate no preparo dos pratos. A alternativa foi buscar outro fornecedor. O preço ficou menos salgado, o que fez com que o estabelecimento não aumentasse o preço dos alimentos. Assustador, né? Porque você ficar 6 meses fechado e já
abrir com toda essa alta, a gente ficou meio que com medo. Bom, já em plena pandemia, o mercado de materiais de construção civil e de imóveis planejados está em alta. Devido à quarentena, a procura agora aumentou em até 50%. Uma casa com ambientes planejados é o sonho de muita gente. Mas na pandemia, com as pessoas saindo menos, essa vontade aumentou em várias famílias. Tanto que essa loja de Taubaté, por exemplo, teve um aumento de 52% no número de contratos fechados para reforma de ambientes entre abril e setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. A gente percebe que os nossos clientes estão prezando por momentos melhores com a família, né, dentro de casa, então estão passando mais tempo com a família e por isso estão buscando ter um bem-estar melhor, um ambiente mais agradável. Ao mudar um ambiente, os clientes têm buscado móveis que deixem o espaço mais bonito, sem esquecer da praticidade e da organização. Um dos locais que as pessoas mais estão mudando é a cozinha. Isso porque durante a pandemia, muita gente passou a fazer mais refeições em casa e percebeu que o espaço pode ficar mais moderno e funcional. Aqui, 95% dos contratos envolvem a troca dos móveis da cozinha. Na quarentena, o cômodo não foi mais tratado como um ambiente apenas para preparar as refeições. Agora é um espaço para reuniões em família. O nosso carro-chefe é cozinha, até por causa das pessoas estarem cozinhando mais tempo, né? O marido, a esposa, os filhos estão passando mais tempo em casa, então estão cozinhando mais em casa. Então, tem toda a questão de modernizar as cozinhas e também de acrescentar funcionalidades, deixar a cozinha mais prática. E há também aqueles que querem uma mudança ainda maior no ambiente. Nesta loja de materiais de construção em São José dos Campos, a venda de produtos como tinta, pisos e revestimentos aumentou 25% na pandemia. A procura tem sido tão grande que alguns modelos estão em falta. A indústria não esperava ter um aumento tão grande. Então a gente fala assim que pegou num contrapé. Então a indústria não está conseguindo produzir o suficiente para poder suprir essa demanda. Então bastante produto hoje, a gente está tendo falta de mercado. Mesmo assim, o Wanderson não tem por que reclamar sobre as vendas. Por essas procuras, o mercado da construção civil, a gente pode dizer que ele está bem aquecido. E um bicho preguiça foi resgatado na rodovia Rio Santos, em Ubatuba. Veja só, ele quase foi atropelado, mas a Polícia Ambiental tirou ele da pista e colocou de volta na mata que tem nas proximidades da rodovia. Aliás, a Polícia Ambiental alertou que é muito comum que animais dessa espécie acessem a via. Então, os motoristas que trafegam pela Rio Santos devem tomar cuidado para evitar o atropelamento desses bichinhos. Assim, a gente termina o Band Cidade e vem aí o Vale Urgente com mais notícias. Eu te espero à noite. 15 para as 11 tem debate dos candidatos a prefeito de São Sebastião. Até lá.